quando acabar o período de recuperação judicial e o Vasco tiver... O Vasco ou qualquer empresa, tá? Isso vale para todo mundo. Eu tô falando do Vasco agora, mas repito, isso pode acontecer com a gente daqui a pouco, se virar SAF. Você passa um ano sem pagar ninguém. Quando termina esse período, você tem que cumprir uma porrada de critério que foi estabelecido na justiça lá. Se você descumprir esses critérios, você tá fudido, irmão. Aí o clube pode ir à falência. Nação flamenguista, a situação do Vasco é preocupante, né? Pois é, o Vasco, todo mundo sabe, se transformou numa SAF, o seu dono dizendo aí que agora ia competir de igual para igual com o Flamengo, que ia ter um dos maiores investimentos. O torcedor do Vasco ficou animado, né? Mas agora parece que a casa caiu, né? Parece que o Vasco deu seus primeiros passos, né? Para abrir a falência, né? Como assim? Pois é, né? A gente sabe que primeiro o clube entra em recuperação judicial, como é o caso do Vasco. Primeiro foi a SAF. Veio a SAF, não deu certo. Agora, recuperação judicial. E depois, se não der certo a recuperação judicial, os credores tomam de conta e depois falência. Aí, pessoal, complica, né? O Vasco já não vive um bom momento dentro de campo. Vem sempre perdendo seus clássicos pro Flamengo, inclusive o André até cita, né? Hoje, acho que o flamenguista se tem... não conta mais o Vasco como rival. Eu mesmo não conto o Vasco como rival, como Fluminense, Palmeiras, Botafogo, mas o Vasco hoje não é mais rival do Flamengo. Tem que ter muito torcedor aí que fica com raiva, né? Mas infelizmente a tendência do Vasco é abrir falência. Se não se organizar, se não colocar as coisas em dias, pagar seus credores, a situação não é uma das melhores, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, o Sentimento Tricolor, link na descrição. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final deixa a minha opinião. Vamos lá. Vasco, assim, tá complicado. Assim. Eu que não sou Vasco, eu tô meio incomodado com essa... Incomodado assim, cara, meio que inacreditável, né? É meio que inacreditável. Os flamenguistas já estão falando que não tem nem mais graça jogar com o Vasco. Falou assim, cara, tem nem graça, eu nem zoo mais, assim. Porque é mais difícil a gente enfrentar o Nova Iguaçu que enfrentar o Vasco. O flamenguista tá nesse nível, assim. O Vasco não consegue não perder para o Flamengo. Impressionante, cara. Cara, mas é impressionante. Porra, a diferença de time é grande? É grande. Mas pra gente também é. E a gente consegue ganhar o Flamengo. Toda hora. Né? O Vasco, caralho, duas vitórias em 31 jogos. Cara, isso é bizonho demais, mano. Isso é muito bizonho. Tem um amigo meu, vizinho aqui, amigo meu, porra, o Chico, um abraço pro Chico aí. Não tá me vendo com certeza, vascaíno doente, fanático. É um senhor já, né? Tem a idade da minha mãe, mais ou menos, 70 anos, 70 e pouquinho. E eu falei com ele hoje de manhã, e aí, Chicão, hoje vai? Ele, vai nada, afinal vai ser Fla-Flu. Falei, que isso, Chico? Já tá desanimado antes do jogo? Ele, André, o Vasco não vence o Flamengo, esquece. Vascaíno, doente, sócio do Vasco. Falou, o Vasco não vence o Flamengo, André, esquece isso. Afinal é Fla-Flu. Vocês vão passar pelo Volta Redonda, o Flamengo já passou pelo Vasco. Vascaíno doente. Falou, esquece, o Vasco não ganha do Flamengo, assim. É um bagulho bizarro, né? Gol do Inter. Inter virou o jogo. Então, assim, definitivamente na final, a situação do Vasco, ela é preocupante, tá? Pro torcedor do Vasco. Essa parada de recuperação judicial aí, cara, ela é muito grave, tá? E pode ser que o Fluminense venha passar por isso também, tá? Tô vendo que tem muito torcedor do Vasco aí, do Fluminense, que gosta de zoar. Ah, faliu, abriu falência, não sei o quê. A gente virando SAF, o Fluminense pode pedir recuperação judicial também. Só pra vocês saberem, tá? Só pra vocês saberem. E o que é isso? É o clube ficar 1 ano sem pagar as suas dívidas. É o clube ficar 1 ano autorizado pela justiça a não pagar ninguém na justiça, as dívidas. Né? Então, assim, o Vasco, ele vai ter... Nessa recuperação judicial aí, ele vai ter 1 ano para pegar todas as suas receitas, colocar a casa em ordem, para 1 ano depois voltar a pagar as suas dívidas. Se não pagar, os bens do Pedrinho vão para rolo. Mas vocês acham que o Pedrinho tem 800 milhões de bens? Sabe o que vai acontecer? Se
se o Vasco não conseguir pagar as suas dívidas depois dessa recuperação judicial, o clube vai ser entregue aos credores. Cara, é assim, é muito sério essa porra, mano. É muito sério. Aí o Pedrinho falou assim, o torcedor vascaíno vai ter que entender que durante esse 1 ano que ele ficar sem pagar ninguém, sem pagar dívida, sem pagar nada, vai ter dinheiro no caixa. Então o torcedor ele vai olhar assim, vai sair notícia no GE, né? Vasco acumula 190 milhões em caixa. Se o time tiver mal, o que o torcedor vascaíno vai querer? Contrata, tem dinheiro em caixa. Não tem dinheiro em caixa. Esse dinheiro ele vai ter que ser separado para que 1 ano depois, quando terminar esse período de 12 meses, o Vasco comece a pagar as suas dívidas. Se o Pedrinho enlouquecer, ou a torcida pressionar, ou o Vasco estiver caindo, e ele tacar o foda-se, e gastar o dinheiro com contratações, quando acabar o período de recuperação judicial, e o Vasco tiver... O Vasco ou qualquer empresa, tá? Isso vale para todo mundo. Eu tô falando do Vasco agora, mas repito, isso pode acontecer com a gente daqui a pouco, se virar SAF. Você passa 1 ano sem pagar ninguém... Quando termina esse período, você tem que cumprir uma porrada de critério que foi estabelecido na justiça lá. Se você descumprir esses critérios, você tá fudido, irmão. Aí o clube pode ir à falência. Lembrando que clube associativo, Fluminense Futebol Clube, ele não fale nunca. Ele não vai falir. Clube social, ele não foi feito para dar lucro. Então ele nunca vai falir. Ele pode acumular uma dívida de 10 bilhões. Ele não vai fechar as portas. Ele não vai falir. Quando vira SAF, você vira uma empresa, você pode ir à falência. Falência. Fechar as portas. Acabou. Aqui jaz, acaba. É isso que eu sempre digo, né? Volto a dizer. Esse assunto SAF... a gente precisa debater com muita seriedade. Porque o que está acontecendo com o Vasco hoje pode vir a acontecer com o Fluminense daqui a 2, 3 anos. Se a SAF for mal feita. Isso aí eu não consigo zoar o Vasco não, mano. Porque os caras, eles fizeram a parada com a maior das boas intenções. O clube estava fudido, falido, não tinha condições mais de pagar suas dívidas. Virou SAF. Teve um cidadão lá que falou que acabou agora, o Vasco vai competir com o Flamengo de igual para igual, enganou o torcedor comprou a ideia, e o resto todo mundo sabe o que aconteceu. Então eu não consigo zoar, brincar com a situação, porque amanhã pode ser a gente. Amanhã pode ser a gente. Então quem quer virar SAF a qualquer custo, talvez não tivesse noção de tudo isso que eu tô falando aqui agora. Tem que ser decidido com calma. É um caminho sem volta. Não tô falando que eu sou contra e nem a favor. Eu só tô te falando que a gente precisa pensar muito direitinho, analisar todos os aspectos, porque é um caminho sem volta. Quando acabar, não vai acabar, o Fluminense Futebol Clube e virar SAF Fluminense, irmão, não tem volta. Não tem volta. Ok? Então, a gente vai debater, vai conversar. Eu vou trazer informações para vocês. Não vou fazer campanha nem para um lado nem para o outro, porque é um assunto muito, 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 muito sério. Tá bom? Vamos lá. Lembrando que quem vai decidir se o Fluminense vai virar o SAF ou não são os sócios. São os sócios. Os sócios de futebol e os sócios do clube, que tem direito a voto. O torcedor que não é sócio, ele não vai ter, infelizmente, ação nenhuma. Ele vai ter que torcer para que o melhor aconteça para o clube. Tá bom? Pessoal, é um ponto que eu sempre tô falando aqui nos meus vídeos, né? O cara acha que quando se transforma um clube de futebol em SAF, vai ser mil maravilhas. Eu sempre digo, não é, né? Tem alguns pontos que a gente tira de exemplo aí de outros clubes, né? O Vasco e o Botafogo. Como assim?
O Vasco é uma SAF desorganizada, foi uma SAF que ninguém sabia como é que era essa SAF, tá aí, vocês viram aí. O clube recuperação judicial. O Vasco está passando por um processo, pessoal, que é o processo da falência de uma empresa. O primeiro passo quando uma empresa declara falência, que quebra, é recuperação judicial. É o primeiro passo. Então, SAF é bom? Se fosse bom, o Vasco era campeão brasileiro, tinha pagado suas dívidas. Mas o Vasco está em processo, está em recuperação judicial, deu o primeiro passo para abrir falência. E se não der certo, é falência. O clube acaba, pessoal. Não que não acaba. Vocês escutaram André falando aí, né? E olha que ele entende mais do que eu aqui, né? Depois que abrir falência, que não seguir alguns requisitos, tem que passar o clube para os credores e os credores, falência. É a questão da SAF, né? Não, mas tem a SAF aí do Botafogo que deu certo. Calma. Começou agora. Já começou as cobranças. Os torcedores exigindo jogadores que não tem nada a ver. O dono do Botafogo, na hora que ele vai... Na hora que um presidente desse lá vai comprar um clube desse, pessoal, ele estipula mais ou menos quanto vai investir no clube e Zé finir. Acabou, ele não tem mais direito de investir nada. Um exemplo, ele vai investir 1 bilhão. Se o Vasco tiver 1 bilhão de dívida e ele for pagar o dívida de 1 bilhão, ele não tem a obrigação de comprar jogador, ele não se compromete em ganhar títulos, e ele não se compromete todo ano montar o melhor elenco, não. Esqueça isso. A partir do que seu clube se transforma numa SAF, ele não tem a obrigação de trazer os melhores. A única obrigação dele vai quitar a dívida, pagar a dívida parcelado. É uma das obrigações, tem que pagar a dívida. E tem alguns requisitos, né, que se coloca em contrato, né? Investir tanto no clube, tipo assim, algo parecido, mas é como o André falou, né? SAF não quer dizer que seu clube... Primeiro que quando você abre uma SAF no clube, é sinal que as coisas não tá boa, né? É sinal que as coisas tá tudo errado. Então abriu uma SAF, ok? Segundo passo, a SAF não tá dando certo, tá dando tudo errado, como foi o caso do Vasco. Recuperação judicial. Aí depois da recuperação judicial, o clube é passado para os credores e abre falência. E o clube acaba. Pois é, né? Eu sei que é duro de ver, de escutar a notícia dessa, mas é assim que funciona, né? É assim que funciona. Depois que abre a falência, aí eu sempre digo, você não... Eu vejo muito corintiano, não, o clube tá com uma dívida gigantesca, mas quando tiver maior a gente vende o clube e resolve. Calma que não é bem assim, pessoal. É bem mais complicado, né? É bem mais complicado. A gente sabe que quando... principalmente quem quer comprar uma empresa quebrada, à beira da falência, ninguém vai querer. E segundo, que quando você abre para uma SAF, e alguém compra, ele não é obrigado a investir, ele investe do jeito que quer e pode quebrar e você pode ficar sem time para torcer. Aí eu fico perguntando, e se o Vasco realmente declarar falência? Torcedores vão torcer para que time? Não, mas isso não vai acontecer. Não sei. Daqui a 5, 6 anos, essa recuperação judicial do Vasco não der certo, a tendência é falência. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTubo, também deixa sua opinião aqui nos comentários. E até a próxima, pessoal.